Mais um talk aqui quarta-feira, hein, gente? Vamos lá. E nossa convidada de hoje é a Leide. A Leide é psicóloga e ela vai falar de um tema que a hora que eu li aqui, já pensei lá em casa, eu tenho certeza que você vai pensar também. A idealização de uma maternidade perfeita. Será que existe? Oi, Leide, tudo bem? Tudo bem. Você vai explicar para mim se existe isso, existe aquela maternidade que a gente vê, sabe aonde? No Instagram, Sim. né? Na rede social, que o pessoal só posta o bom, o lado bonitinho, as crianças arrumadinhas, as mamães calminhas. Sim. Tô errada? Tá corretíssima. Eu falo que a idealização da maternidade começa principalmente, eu falo, na gestação. A primeira expectativa, né? Será qual sexo vai ser essa criança? Então hoje tem os chás de revelação, se vai ser uma menina, se vai ser um menino. Aí descobre, não, é uma menina. E aí já começa outra idealização. Será que essa criança vai parecer com o pai ou será que vai parecer com a mãe? Ah, todo mundo tem olhos claros, então eu acho que vai puxar para o vô, para a avó, para a tia. Então eu falo que é uma questão cultural, idealizar-se esse bebê desde o ventre. Só que quando essa criança nasce, muitas das vezes, elas não suprem as expectativas dos pais. Porque a gente não escolhe qual filho nós vamos ter. Acontece. Então, quando esse filho nasce, eu falo que muitas das vezes pode acontecer o inesperado, como um diagnóstico de alguma doença. Sim. E aí aquela toda a idealização de que, eu queria um filho perfeito. A doença traz como se o filho não fosse perfeito. E a primeira questão que a gente precisa entender é que esse filho continua sendo perfeito, mesmo com as suas limitações. Só que eu falo que essa família, quando não sai como o seu esperado, elas entram em luto. Elas passam por um processo de luto, principalmente a negação, tipo, não está acontecendo comigo, por que eu estou passando por esse processo? Depois começa o processo de raiva, né? Por que o vizinho tem uma criança que sempre fica bonitinho e eu não tenho essa criança? Sim. Depois acontece também, muitas vezes, a barganha de culpar Deus, culpar o mundo, por que comigo, né? Por que está acontecendo comigo? E aí eu falo que muitas famílias também entram num processo depressivo, se de deprimir, começar a se isolar, não aceitar mais os convites sociais. E aí eu falo que para chegar no processo de aceitação desse filho que ele veio, eu falo que é muito complexo, porque as pessoas acham que aceitar está interligado a concordar, a tipo, eu querer isso. E eu falo que nenhuma família quer um filho com um transtorno ou uma deficiência. Ninguém quer, mas acontece. Sim. E quando acontece, eu preciso aceitar essa condição para que eu entenda que eu não vou ter como mudar esse quadro, essa minha realidade. Aceitar está interligado a eu buscar, né, os direitos do meu filho, a buscar um bom tratamento, mas não significa que eu não vou ficar com raiva, que eu, né, em algum momento não vou ficar angustiada. Faz parte do processo. Então a gente fala que a família às vezes pensa, não, eu vou aceitar e significa que, né, nossa, tá bom a situação. Não é favorável. Não é. Não é uma situação favorável, é uma situação dolorida. Essa família muitas das vezes muda toda a sua vida, a sua rotina, todo o processo de ajustamento em função da criança. E a gente sabe que, assim, o apoio social, né, o familiar, muitas vezes as pessoas somem. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre aonde afeta essa idealização do filho perfeito, onde impacta negativamente o desenvolvimento emocional e o social da criança. Eu falo que, assim, muitas das vezes, esse idealizar, que eu queria que aquele meu filho fosse igual o filho do vizinho, ele traz grandes impactos emocionais para essa criança. Por quê? Porque eu cobro algo do meu filho que ele não pode me fornecer. E muitas das vezes está interligada às minhas projeções. As suas, a vontade da mãe. Exatamente, a vontade dessa mãe, desse pai. Sabe aqueles desejos que eu não realizei? Muitas famílias falam assim, tudo que eu não fiz, né, tudo que eu não fiz pelo outro filho, eu vou fazer por esse. Ou tudo que meu pai não fez por mim, eu vou fazer pelo meu filho. E será que esse filho realmente precisa disso? Será que esse meu filho vai ter capacidade de realizar as minhas projeções? Porque nasce um filho, a gente já começa a pensar assim, nossa, qual faculdade será que ele vai fazer?
E será que meu filho vai ter capacidade cognitiva para cursar uma faculdade? Então a gente projeta muito nessa criança cobranças, muitas das vezes, que a criança não sabe lidar. A gente coloca como se tudo que a gente desejou e como se a gente quisesse que o nosso filho fosse feliz. Mas até ser feliz é uma cobrança. Porque não dá para ser feliz a todo momento. Às vezes a gente não tolera o filho chorar. E aí a gente quer lá, né, fala, não, por favor, para, filho. Ou, o que você quer? Você não tá bem? Então, até o choro nos incomoda. Olha tantas idealizações que nós temos de um filho feliz, né, bem, saudável. E aí, só porque ele não fica sentadinho na cadeira, ele já não é o filho que eu idealizei. Porque eu queria isso. Né? Eu queria que ele ficasse sentadinho, quietinho. E eu vejo até a forma de idealizar, ver se eu estou correta. Sim. Hoje a rede social está aí para todo mundo. Às vezes a gente vê criança pequena, a mãe querendo que aquela criança seja uma blogueira, aí arruma aquela criança. A criança parece um adulto. Um mini adulto, né? E quer que essa criança seja famosa. Sim. Quer que essa criança seja uma apresentadora, uma modelo famosa. E coloca que é um sonho dela, colocando na criança. E você vê que a criança, assim, não quer aquilo. Sim. Isso é uma frustração, né? É uma frustração, porque a gente sabe que a criança, ela não tem uma voz ativa. Ela não consegue falar, eu não quero fazer isso. Ela faz as vontades do pai e da mãe. Então, a gente fala, eu quero que meu filho, né, se destaca, que mostra exatamente nas redes sociais que ele fala inglês, que ele, né, e a gente vê essa comparação de uma criança com a outra. E essa criança, a gente fala, eu brinco que o pai e a mãe vai ser o super-herói do filho somente por 10 anos. Quando ele passar dessa transição da infância para a adolescência, o pai deixa de ser o super-herói. Exatamente isso. E aí vai ser quem? Vai ser o cantor, vai ser o amigo, vai ser, né, o vizinho, não vai ser mais esses pais. Eu falo que o filho tira o pai e a mãe do trono. E aí toda essa projeção, como você falou, querer que o filho simplesmente, né, fica bonitinho sentado, mostra para a cama e faz um videozinho, ele vai começar a falar, eu não quero mais isso. Eu quero as minhas vontades, os meus desejos. E aí é onde as pessoas falam que a adolescência é tão complexa. Mas não é que ela é complexa, é que ele está lutando, essa criança, pelos seus direitos, pelo que ela quer. Ela quer nada mais ser ouvida, né? Que as suas vontades sejam também atingidas e não somente a dos pais. E aí por isso que gera tantos conflitos que vem a adolescência. Meu Deus, a adolescência, a hora que chega... A gente tem que trazer a Leide aqui para falar de adolescência, a gente tem que trazer a Leide para falar de mãe de menino, porque é diferente ser mãe de menina. Não, tem muito assunto para Leide, mas agora eu vou te fazer uma aqui. A mãe leva a criança no médico e o médico diz, calma mãe, cada criança tem seu próprio tempo para desenvolver. Isso significa que a criança realmente tem o seu ritmo de desenvolvimento? Então, é um processo muito complexo, porque muitas das vezes os pais levam no médico e a criança está com 2 anos e ela não fala. E aí o médico fala, não mãe, tá tudo bem, no tempo dele ele vai falar. Uma criança com 2 anos, ela já está em atraso. Uma criança com 2 anos, ela estaria se comunicando, por exemplo, quero água, estou com sede, quero a minha mochila, ela estaria formando frases. Então, quando se fala, cada criança tem o seu tempo, mas tem um tempo estimado para que as coisas aconteçam. Então, se com 2 anos ela não está falando, ela já está em atraso. Então, uma criança com 1 ano, ela está balbuciando, falando mamãe, papai. Então, começa já as palavrinhas. E com 2 anos, ela já está formando pequenas frases. Então, quando as pessoas acham que cada criança tem o seu tempo, espera que vai acontecer, são coisas de criança, muitas das vezes atrasa muito no diagnóstico precoce. Porque aí a criança chega lá com 3 anos e meio, com 4 anos, com uma rigidez comportamental, ela não está conseguindo se expressar, ela não consegue falar. E aí a gente vê muito essa comparação. Ah, mas na minha época eu fui falar com 4 anos. Sim. Sim. Então é tudo natural. E ainda a gente vê muitas pessoas que reforçam isso. Vai, leva no médico, e aí o médico fala, não, tá tudo certo, tá dentro do esperado. E não está. Então são questões que
nos chama muito a atenção. Não é natural, né, que uma criança tenha esses comportamentos. Sim, até essa pergunta que eu vou te fazer agora. Em que momento os pais devem considerar e buscar a orientação de um profissional na hora que vê ali que o desenvolvimento não está legal, né? Que momento que os pais vão... Eu falo que, no fundo, principalmente a mãe, que teve essa simbiose, né, do gestar com o filho, ela sabe, no fundo, que tem algo errado, que não está dentro do esperado, só que ela fica com esperança assim, vai melhorar. Vou colocar na escolinha, vai passar, ele vai se socializar. Então eu falo que todo momento que você percebe que o seu filho não está simplesmente com... Você olha e fala assim, mas por que a criança fala e o meu não fala? Por que o meu simplesmente não consegue ter uma noite tranquila? Ele é agitado, ele tem insônia, muitas das vezes ele tem uma seletividade alimentar. Você entrega um brinquedo para ele e fala, filho, pega o brinquedo, ele simplesmente olha para o brinquedo, né, gira o brinquedo, ele não entende a funcionalidade do brinquedo, como pegar a bolinha e jogar dentro de um copo. Então, quando você percebe que ele não está entendendo os comandos que você está dando, que ele é uma criança muito irritada, que é uma criança simplesmente que você percebe que as pessoas falam, ela tem muita birra. Às vezes não é uma birra, pode ser uma crise, né? Uma crise por rigidez comportamental. Então, eu falo que sempre quando os pais olham para essa criança e vê questões que chamam a atenção, ou as pessoas falam, nossa, olha lá, ele não consegue formar uma frase. Olha, essa criança, muitas das vezes, ela simplesmente ela é quietinha, tímida, principalmente essas crianças que falam, não, ele não dá trabalho, ele é bem quietinho. Só que na hora de fazer uma troca nas brincadeiras com o colega, ele não consegue se socializar. Ele não consegue se interagir, se envolver na brincadeira. Ele se isora, ele até brinca, mas quietinho ali com as suas pecinhas, e ele não faz esse processo de interação. Então eu falo que crianças, quando vê outras crianças, é natural de se interagir. Claro que algumas vão interagir mais, outras menos, mas elas interagem. Então, meu filho prefere brincadeira sozinho. É um ponto que chama atenção. Meu filho simplesmente, quando sai de casa, que muda a rotina, ele não tolera a mudança de rotina. É uma rigidez comportamental significativa. Meu filho já tem 2 anos e sempre teve muita insônia, agitação, pula na cama, aí tem que pegar no colo e ficar balançando por horas. Mostra que também é um ponto que chama atenção. Ele tem uma irritabilidade excessiva. Então, todos esses pontos é muito significativo para buscar um profissional, para que esse profissional orienta essa família. Não necessariamente pode ser que ele tenha um transtorno ou uma deficiência, pode ser somente um quadro para que a família entenda como o seu filho funciona. Porque às vezes os pais, eles fazem assim, com esse outro filho funcionou, então exatamente, eu vou fazer o mesmo com o outro. E o que funciona para um, não funciona para o outro, porque cada filho tem a sua individualidade. Então, aí a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. E às vezes a criança tem o jeito dela, ali não há problema, mas há problema nos pais. Exatamente. De forçar uma coisa que não está dentro da idade. Exatamente. E sabe o que é a questão? Os pais muitas vezes acham que uma criança, por exemplo, de 4 anos, a criança, sei lá, o pai chegou do trabalho e aí a criança começa a pedir colo, sabe? Começa a chamar atenção, pai, vem aqui. E aí o pai fala, nossa, ele tá vendo que eu tô cansado, por que fica me chamando toda hora? Uma criança com essa idade de 4 anos, o seu cognitivo não tem informação para fazer essa ação para provocar o pai. Ele não tem essa maturação cognitiva. Então, o que é o básico do desenvolvimento, às vezes os pais não entendem. Então, o que eu posso esperar do meu filho de 4 anos? Ele está fazendo esse comportamento inadequado para chamar atenção, porque ele quer esse afeto, porque às vezes ficou o dia todo fora de casa, ele não tem essa noção, eu vou pedir muito colo, meu pai está cansado, então eu preciso ficar mais quietinho. Ele não tem esse processo cognitivo ainda formado, e os pais colocam, nossa, meu filho... Como agir nesse cenário aí? Como agir com uma criança de 4 anos, se esses pais chegam cansados, como agir? Eu falo que a primeira questão, que assim, a gente precisa olhar pra gente, porque tem dia que a gente está cansado, que a gente passou por vários problemas no decorrer do dia, e aí a gente chega em casa, a gente fala que a gente quer descansar, mas quando a gente tem filho, ele demanda uma atenção. É diferente. É diferente, né? Então, assim, eu falo que a primeira questão é a gente ter paciência.
E não levar para o lado pessoal, tipo assim, ele está fazendo para me provocar. A primeira questão é paciência, ele não está fazendo para te provocar, ele simplesmente ele quer o seu amor, o seu afeto. Então, o que eu falo para os pais? Para tudo que você está fazendo, tira 15 minutinhos, senta com ele no chão e dê esse tempo para ele, esse tempo de qualidade para seu filho. A gente não marca as reuniões? Sim. A gente não marca para ir no dentista? Sim. A gente precisa começar a doar o nosso tempo para o nosso filho. Legal. E aí eu falo que a gente vai suprir essa criança de afeto e de amor. E aí essa irritabilidade, esse processo de ficar chamando a atenção do pai, na hora que o pai falar para ele, filho, agora o pai precisa tomar banho, ele vai entender. Por quê? Porque ele já foi suprido esse afeto. Então, quanto mais lutar ali, tratar a criança como se fosse um adulto, pior. Porque aí ele vai ter, quanto mais a gente trata ele como, tipo, não posso fazer agora, você tem que esperar, você tem que saber que não é no seu tempo. Quanto mais a gente tratar ela com rispidez, mais essa criança vai ter comportamentos inadequados. Sabe por quê? Ela não sabe comunicar assim pro pai. Pai, eu tô com raiva. Pai, ó, eu não gostei do que você fez. Pai, eu tô triste, eu tô carente, né? Tipo assim, tô com falta. Ele não sabe. Então, por ele não saber expressar, ele tem comportamento inadequado. E aí, muitas das vezes, são comportamentos exatamente disso, de birras, de choro, né, de pegar o brinquedo e jogar o brinquedo, porque a gente fala que até o adulto. Quantos adultos não saem quebrando as coisas da casa? Então, quanto mais uma criança né, que não tem ainda noção de o que está acontecendo com as suas emoções. Então, ela vai exatamente mostrar através de comportamento mesmo inadequado. Nossa, perfeito. A sua explicação é muito boa. Gente, eu quero a Leide lá no Fabricando Ideias, no programa. Meu Deus do céu. Né? Você explica de um jeito muito fácil. Queria que você me falasse do livro, porque tem um livro aí, né? Tem. Me conta desse livro. Bom, eu lancei um livro que chama A Idealização da Maternidade Perfeita. Esse livro veio no momento em que eu precisei pausar a minha vida, porque há 3 anos e meio eu tive uma filha. E o dia que ela nasceu, eu descobri que ela era deficiente visual. E depois, com 4 meses, ela já começou a mostrar sinais de que ela é autista. Então, a gente tem 2 diagnósticos, a deficiência visual e o autismo. Então, na época, eu pausei os meus atendimentos clínicos, eu pausei o processo de dar aula e dediquei à maternidade. Eu precisava desse tempo. E aí, nesse tempo em que eu estava às noites em claros, eu comecei a escrever sobre a minha experiência nos atendimentos clínicos. Nesse relato que a gente contou dessa criança de 4 anos mesmo, que os pais não entendem o que esperar de um filho de 4 anos, foi aí que eu fui escrever desde a gestação, como que é o processo do que eu espero do meu filho, nesse processo de desenvolvimento cognitivo, por que é importante, como que eu posso lidar com as regras do desenvolvimento dele, lidar com a frustração. Então, esse livro veio das minhas experiências clínicas, das dúvidas dos pais e nesse momento em que eu precisava me ressignificar em relação ao meu trabalho. Então, foi um momento muito importante, porque o livro traz exatamente, eu falo que ele é uma linguagem muito simples, ele é um manual para que os pais reflitam um pouco, né, sobre exatamente essas expectativas, do que eu posso esperar do meu filho, por que eu coloco tantas projeções do que eu sou em relação a ele, e são aspectos, muitas das vezes, que a gente não para pensar. A gente é muito condicionado pela cultura, né? Sim. Então, assim, a cultura de que, nossa, como que esse filho vai ser? Então, esse livro traz essa reflexão para que os pais, né, entendam esse processo. E onde compra esse livro? Nós temos nas plataformas digitais, ele está à venda na Amazon, em várias plataformas digitais. Certo. Ele está disponível. Então, é um livro que eu fiz com muito carinho. A gente vai colocar a imagem do livro aqui depois. Nossa, eu já vou comprar esse livro, que eu já quero. Que legal. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Você explica de um jeito muito fácil. Assim, parabéns mesmo. Obrigada. Você ganhou uma fã aqui hoje. Obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada por vir falar um pouco desse assunto. E a gente tem tanta coisa ainda para falar, né? Sim. Isso, assim, foi um pouquinho. A gente vê, assim, com muita informação, as crianças com muita informação, pais sem tempo. E parece que tá, assim, uma avalanche, né? E eu acho que, assim, teu trabalho como psicóloga, entendi, e eu acho que ajudou muitas mães aí em casa agora refletir
entender. E, gente, vamos ler o livro, né? Vamos ler o livro, porque eu já vou começar minha leitura lá. Vou colocar lá no meu stories quando eu começar a leitura. Porque é importantíssimo o que você trouxe pra gente. Muito obrigada. Gente, o que eu vou falar mais? Uma história linda dessa, um livro maravilhoso desse, um conteúdo que a gente entregou aqui. Gente, não, né? A Leide entregou um conteúdo aqui, assim, você pode compartilhar aí com as suas amigas, grupos de mães, que eu tenho certeza que vai ter grande valia aí. Eu vou ficando por aqui, quero te convidar para ficar comigo na rede social, Instagram, aqui no nosso canal do YouTube. Sábado, 8h30 da manhã, SBT Interior. E quinta-feira, 10h30, CBN, lá nosso papo do programa Fabricando Ideias também, com a revista Nova Versão. Então, até quarta que vem. Tchau, tchau.